Em meio ao deserto vasto da antiga terra de Israel, o sol poente lança sombras longas sobre as dunas, anunciando a complexidade do mundo espiritual. Perto de uma humilde aldeia, os moradores se reúnem em torno de um contador de histórias, ansiosos para ouvir sobre os mistérios do céu. A figura do contador, com sua túnica simples e um olhar sério, inicia sua narrativa sobre os anjos, seres que trazem mensagens divinas. Ao mencionar Ezequiel, o clima muda. Ouvem-se sussurros de temor enquanto o contador descreve a visão de rodas imensas e criaturas aterrorizantes. Com a voz mais baixa, ele fala de Isaías, que viu os serafins com suas 6 asas, clamando em adoração, ecoando reverência e assombro. As palavras do contador ecoam, revelando a grandeza dos celestiais e plantando um profundo respeito no coração de cada ouvinte, a fé brotando. As palavras do contador ecoam, revelando mistérios celestiais que levam os moradores a refletir sobre o sagrado. Um velho, com o rosto marcado pelo tempo, levanta a mão, interrompendo e o que são os querubins. O contador sorri, sabendo que a pergunta era esperada, e inicia uma nova narrativa sobre os querubins. Os querubins, ele diz, são os guardiões da glória de Deus, com múltiplos rostos de sabedoria. Ouvindo isso, uma mulher jovem se aproxima, inclinando-se, cativada pela deslumbrante descrição. Quais são os rostos que possuem? Ela pergunta, com os olhos brilhando de curiosidade. Um homem, um leão, um boi e uma águia, responde o contador, cada um simboliza algo profundo. Os moradores se entreolham e o temor de Deus começa a permear os corações de todos ali presentes. Eles não são adoráveis criaturas, continua o contador, mas guardiões da santidade de Deus. Em um canto, uma criança desenha no chão a imagem de um querubim, inspirada pelas palavras do contador. Com a imagem do querubim, a fé brota entre os presentes e todos se sentem tocados pela presença divina. O contador conclui, os querubins nos lembram da grandeza de Deus e seu desejo de santidade. A sala de adoração estava iluminada por um brilho intenso, e as vozes dos serafins ecoavam com grande reverência: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Os serafins eram seres ardentes, seus olhos refletindo uma intensidade divina, enquanto tremiam de adoração diante da majestade de Deus. A adoração fervorosa dos serafins transcendia o espaço, em um momento sagrado que fazia o coração reverberar com a profundidade da santidade divina. Isaías estava presente, seu espírito tocado pela glória de Deus, sentindo a urgência de se prostrar diante daquela presença sublime. Sentindo-se pequeno, ele murmurou: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, reconhecendo sua indignidade diante da santidade. Um serafim, com uma brasa viva, pegou do altar e tocou os lábios de Isaías, purificando-o e lhe dizendo: eis que isto tocou os teus lábios. Isaías sentiu a transformação em sua alma, sua impureza se dissolvendo sob a ação pura do fogo celestial, renovando sua visão. Diante do altar, ele agora estava preparado, um vaso pronto para a mensagem divina que seria revelada a ele. E uma voz ecoou no templo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A pergunta ressoava como um chamado poderoso. Isaías, tomado pela coragem e pela paixão, levantou sua mão e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O serafim respondeu com uma expressão de aprovação, mostrando que a mensagem de Deus já estava lhe sendo confiada. A visão de Isaías não era apenas uma revelação de Deus, mas um convite a transformar sua nação, um chamado à responsabilidade e ação. A mensagem de Deus para o povo seria forte e direta, anunciando juízo, mas também esperança, prometendo a restauração. Isaías precisava expressar ao seu povo a dureza de seus corações, que se afastavam da verdade que ali estava revelada. Ele sabia que os corações necessitavam de transformação, um despertar espiritual que os levasse a ouvir e responder ao chamado divino. Isaías caminhava entre os campos, compartilhando visões, sua voz veemente ecoando entre as colinas enquanto as nuvens se formavam acima. O povo começou a se juntar ao seu redor, alguns céticos, outros curiosos, todos sentindo o peso da mensagem que trazia. Isaías, percebendo a diversidade de respostas, entendeu a urgentíssima necessidade de conectar-se com cada um deles. Com paixão, ele contava sobre a santidade de Deus e sua expectativa redentora, apontando para um futuro cheio de promessas divinas. Ele explicou como a reverência pelos serafins o havia transformado, contagiando-os com a mesma paixão por Deus e seus propósitos. Ouvindo a mensagem, alguns começaram a se emocionar, seus corações tocados pela verdade, uma onda de fé começando a crescer. Isaías viu a mudança se desenhar, as sementes da fé sendo plantadas na terra fértil de seus corações, um momento de esperança. Enquanto a fé ressoava entre eles, Isaías sabia que a história divina continuaria a ser escrita através de cada vida que tocou.
E assim, a chama da adoração e da transformação se espalhava, reverberando através das gerações, ecoando a grandeza de Deus. E ao se espalhar a chama da adoração, os Ofanim surgem em visão, majestosos e imponentes, com suas rodas cheias de olhos, refletindo a onisciência divina. Os seres celestiais se movem incessantemente, seu ritmo harmonioso ecoa no ar, como se faziam parte da própria essência do universo, vibrando com a vontade de Deus. Isaías, reconhecendo a presença divina, sente sua alma reverberar com a verdade da criação, a glória de Deus manifestando-se através dos Ofanim. É então que uma voz ressoante ecoa pelo espaço sagrado: Eu sou o Senhor dos exércitos, e os que me servem são guiados pelo meu espírito. Os Ofanim giram com um movimento fluido, seus olhos revelam o profundo entendimento das gerações e do destino dos homens, alinhando-se à vontade do Criador. Isaías, tocado pela visão, clama ao Senhor: envie-me, farei ecoar sua palavra entre os perdidos, a disposição de seu coração brilha intensamente. Os Ofanim respondem em uníssono, suas vozes formando um eco celestial: ide, e que a verdade do Senhor ressoe na terra. Seu chamado é um imperativo eterno. Assim, Isaías parte para seu povo, guiado pelos Ofanim, a palavra de Deus ardendo em seu coração como um fogo que não se pode apagar. Cada passo ressoa com a afirmação divina, enquanto os olhos dos Ofanim permanecem vigilantes, acompanhando a jornada de seu profeta. No coração da cidade, Isaías declara: arrependam-se, pois a graça de Deus está perto. Alte-se o som de vozes, clamando por mudança e esperança. A resposta do povo é mista. Alguns abrem seus corações, enquanto outros se afastam, desafiando a luz que busca alcançá-los em suas trevas. Isaías continua firme, fortalecendo-se na certeza de que sua mensagem é um chamado à transformação, ecoando a providência de Deus através dos séculos. Isaías, enérgico em sua missão, caminhava pelas ruas de Jerusalém. A cidade pulsava com a inquietação de seu povo. Ele proclamava as mensagens divinas, sua voz ressoando, enquanto a multidão se reunia, ouvindo com atenção e esperança. Os Ofanim, sempre presentes, pareciam dançar no ar, simbolizando a proteção e a glória de Deus sobre os que ouviam. Uma visão poderosa se manifestou, revelando uma promessa de redenção, aquecendo os corações ansiosos por transformação. Isaías sentiu a força da mensagem que Deus lhe confiara. Ele sabia que aquele momento poderia mudar tudo. O profeta concluiu, convidando a todos a abraçar a grandeza do Criador. Um chamado à fé ressoava entre os presentes.